Vamos pensar numa coisa que hoje parece óbvia, mas que já foi um mistério gigantesco. Como é que, sem satélite, sem foguete, sem nenhuma tecnologia moderna, como é que a gente descobriu o formato do nosso próprio planeta? É uma história incrível sobre o poder da observação humana. Pois é, essa é a grande pergunta. Como provar que vivemos numa bola gigante milênios antes de qualquer um poder sair daqui e olhar para trás? A resposta não foi uma revelação única, sabe? Foi mais como juntar as peças de um quebra-cabeça usando pistas que estavam bem na nossa frente o tempo todo. Antes da gente ter as provas, a imaginação corria solta para explicar o mundo. Mitos como esse, da Terra ser um disco em cima de animais, eram bem comuns. A jornada para sair dessas histórias fantásticas e chegar na realidade que a gente conhece hoje, bem, essa é a própria história da ciência. E ela começou, olha só, olhando para o céu. Então, a nossa história começa lá na Grécia Antiga. Os gregos olhavam para as estrelas não só para achar o caminho, mas para tentar entender como tudo funcionava. E foram eles os primeiros a sacar que tinha algo de diferente no nosso mundo. E aqui entram duas sacadas geniais do filósofo Aristóteles. Primeira, ele reparou que, durante um eclipse lunar, a sombra que a Terra faz na Lua é sempre redonda. Um disco só faria uma sombra redonda de um ângulo específico, mas uma esfera sempre projeta uma sombra redonda. Segunda, ele notou que quando se viaja para longe, para o norte ou para o sul, as estrelas que a gente vê no céu mudam. Isso só acontece se estivermos nos movendo sobre uma superfície curva. Simples e brilhante. Ok, então saber que a Terra era redonda já era um passo enorme. Mas e medir o tamanho dela? Isso parece coisa de ficção científica para a época, né? Pois bem, um outro grego, chamado Eratóstenes, fez exatamente isso. E o mais maluco é que ele usou basicamente varetas. A observação dele foi a seguinte: Eratóstenes ficou sabendo que em uma cidade, Assuã, tinha um dia do ano em que, ao meio-dia, o sol ficava tão perfeitamente acima que uma vareta fincada no chão não fazia sombra nenhuma. Mas no mesmo dia e na mesma hora, lá em Alexandria, a uns 800 quilômetros dali, uma vareta igualzinha fazia uma sombra bem visível. Como assim? E aqui que tá o pulo do gato. A única explicação para essa diferença nas sombras é a curvatura da Terra. Se o planeta fosse plano, as sombras seriam iguais. Então, medindo o ângulo daquela sombra em Alexandria, ele conseguiu calcular que a distância entre as duas cidades era uma fração específica da circunferência inteira do planeta. Aí foi só fazer as contas. Ele calculou o tamanho da Terra com uma precisão que, sinceramente, é de cair o queixo para a época. Agora vamos para uma prova mais do dia a dia. Uma que qualquer pessoa que já ficou olhando o mar por um tempo poderia ter percebido. Não precisa de matemática, só de um bom olho. Pensa na cena. Um navio é vela, se afastando, indo embora no horizonte. Ele não fica só menorzinho até sumir. Não. Ele parece que está afundando. Primeiro o casco some, depois as velas e, por último, a pontinha do mastro. Isso acontece porque ele está literalmente passando pela curvatura da Terra. Se o mundo fosse plano, a gente veria o navio inteiro ficando menor até virar um pontinho. É uma prova visual, ali, acontecendo na sua frente. E por muitos e muitos séculos, essas evidências foram mais do que o suficiente para os cientistas. Mas a humanidade, claro, queria ver com os próprios olhos. E aí, finalmente, a tecnologia nos deu a chance de ter a confirmação definitiva. A corrida espacial nos deu a visão que os gregos antigos só podiam sonhar. Primeiro, Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a orbitar o planeta. Depois, as fotos icônicas da missão Apollo 11, mostrando nossa casa como uma linda esfera azul e branca flutuando no espaço. E hoje, claro, temos milhares de satélites que confirmam isso a cada segundo. Foi a prova final, irrefutável, de uma ideia que nasceu mais de 2000 anos antes. E aí a história se fecha, né? A mesma verdade que foi descoberta com sombras na Lua e varetas no chão do Egito foi, no fim das contas, confirmada por olhos humanos e câmeras no espaço. É uma jornada fantástica que mostra como a ciência funciona, com uma camada de evidência construída sobre a outra. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, não deixa? A história de como a gente descobriu que a Terra é redonda mostra que as respostas para as maiores perguntas do universo podem estar escondidas nas coisas mais simples, no nosso quintal. A questão que fica é: o que mais está aí, bem na nossa frente, só esperando a gente olhar do jeito certo?